Olá a todos. Na aula de hoje continuaremos a falar sobre máquinas de corrente contínua. O tema dessa aula é reação da armadura. Meu nome é Ricardo de Souza e sou professor de Máquinas Elétricas 2. Continuando a falar sobre motor de corrente contínua, o importante é sabermos aí observar as partes principais dessa máquina. Geralmente as partes principais desse motor são rotor, conforme aqui podemos ver, né? Detalhes construtivos do rotor. Aqui nós temos as bobinas de armadura, que são ligadas aqui ao coletor, né? Ou também chamado de comutador. E aqui temos as escovas de grafite, né? Que fazem a alimentação externa dessa máquina aí, vindo de uma fonte CC, tá certo? Então dessa maneira recebe-se o rotor a alimentação, conforme a gente pôde ver aqui, né? Continuando, aqui nós temos o estator. O estator, né? Ele é constituído aí principalmente da bobina principal ou polo principal, né? Aqui nós temos a bobina principal e o polo principal. Aqui nós temos a bobina de interpolo, né? A estrutura da máquina, que é chamado carcaça, e as sapatas polares aqui, onde são feitos os enrolamentos dos fios aí que constitui esse estator. Aqui nós podemos ver, né, um motor de corrente contínua de médio porte. Esse motor era para uso industrial. Então temos aí, né, o motor de corrente contínua. Aqui a gente pode ver a carcaça dessa máquina, o interpolo, né, os enrolamentos de interpolo dessa máquina, e aqui os enrolamentos principais, ou chamados também de polos principais. E aqui o rotor, né, o núcleo do rotor e o comutador desse motor industrial aí de médio porte, ok? Temos aqui um outro exemplo de máquina de corrente contínua, né? Aqui já temos um motor de grande porte, um motor CC de grande porte para uso industrial. O que nós temos aqui? Nós podemos ver aí, observando, né, que temos aqui o polo principal, né? E temos também os polos auxiliares aqui nessa máquina, né? E aqui o enrolamento de compensação. Temos aqui o rotor, conforme podemos ver, né? Essa é uma máquina de uso industrial, uma máquina de grande porte. Na sequência, temos também um outro motor de grande porte, aí, um motor industrial, onde podemos ver aqui, nós podemos ver que ele tem uma sequência de porta-escovas, são vários portas-escovas, né? Um comutador bem grande e um anel de fixação de ajuste. Temos aí, nesse caso, um motor CC, né, de um porte razoavelmente grande. Aqui podemos ver aqui o rotor dessa máquina, né, com as lâminas de cobre, a isolação contra a terra e os condutores de armadura que estão aqui. Aqui é uma máquina grande, né, acima de 100 cavalos aí. Continuando, na aula de hoje o principal a ser dito é o que? É a reação de armadura, né? Que é a parte mais importante da aula de hoje. As suas causas, efeitos e soluções. Então, primeiro de tudo, vamos tentar definir, né? Aqui, fazendo uma definição para nós aí. Então, quais são os problemas causados pela corrente de armadura, né? O deslocamento da linha neutra da máquina. Vamos ver aí como provoca o fenômeno de faiscamento das escovas, né, que tende a reduzir a vida útil das escovas e tende a diminuir o torque do motor. Então,
Quando nós estudamos esse detalhamento do motor de corrente contínua, né, nós deveremos estar bastante atentos aí a essas características dessa máquina de corrente contínua, né? Olha só, origem de reação de armadura. Então a gente pode ver através desse software as linhas de campo, né, no circuito de campo. Então aqui no circuito de estator a gente pode observar as linhas de campo que atravessam o rotor, mas que são oriundas do estator. E do lado de cá nós podemos ver também o que? O circuito de armadura, né? Nesse circuito de armadura aí, a gente observa como se dá, ou melhor, como se dão as linhas de campo produzidas pela armadura. Através, né, da soma desses dois tipos de linhas de campo, tanto do estator quanto do rotor, nós podemos ver aqui dentro do rotor, né, que há aí uma angulação das linhas de campo, né? Há esse fenômeno aí que ocorre geralmente, e esse fenômeno, né, vai atrapalhar principalmente na questão da linha neutra, algo que a gente vai estudar na sequência, tá? Olha lá, origem de reação de armadura, né? Então, olhando aqui, nós temos o rotor, né? E temos aqui a linha neutra. Podemos ver que esse fio ele não sofre, né, influência do campo magnético do estator. Por causa disso, né, esse fio não sofrendo a reação do campo do, do estator sobre ele, é nesse momento que é o ideal para haver a comutação. Por quê que é o ideal? Porque nesse ponto, como esses condutores não estão recebendo o campo magnético do estator, no momento da comutação não ocorre o faiscamento, né? Tá certo? Então a gente pode ver aqui nesse desenho que fica bastante interessante. Então essa bobina, nesse momento em que vai haver a comutação, né? Ah, professor, o que é comutação? É a inversão da corrente nos fios que formam o enrolamento de armadura, tá? Então nesse momento que há aqui a comutação, para que se diminua o faiscamento produzido nesse instante, é importante que as bobinas da armadura, ou seja, do rotor, nesse ponto característico, nesse ponto de linha neutra, não fiquem expostos, né, ao campo magnético do estator, tá certo? Então aí a gente observa que é interessante que esse bobinado, né, no momento da comutação aqui, quando a escova está sob ele, não receba aí, conforme já foi falado, o campo de estator sobre essa bobina, para que no momento que essa escova passa sobre essa divisão aqui de segmento do coletor, não haja aí um curto-circuito, e aí esse ponto de não haver, né, de diminuir aí, de não haver o curto-circuito, diminui o faiscamento. Uma das questões muito importantes aí que a gente trata é a questão do faiscamento. O faiscamento ele vai trazer uma relação ruim aí para a máquina, e a gente vai ver no decorrer da explicação. Então o que nós temos aqui? Que escovas posicionadas na linha neutra têm uma tensão nula. Se a bobina não tivesse indutância, né, não haveria faiscamento, tá certo? Olha só, aqui um outro modelo para um entendimento aí, né? Suponha que uma máquina de corrente contínua aí opere a 800 RPM e com um contador de 50 segmentos, conforme podemos ver aqui, 50 segmentos, onde daqui para cá está onde ocorre o movimento de comutação,
né? Tá certo? Então, o que a gente tem aí? No momento que a gente tem a comutação, né, que é a inversão da corrente, ocorre também um atraso causado pela indutância e também ocorre aí a tensão induzida. Isso pode levar ao que? Ao faiscamento das escovas, algo que a gente está tentando evitar ao máximo aí, fazendo todo esse estudo desse detalhamento. Então olha só, a corrente que está chegando aqui, o nível de corrente é de 200 amperes. E aqui, nesse tempo de 0,0015 segundos, né? Ou, ou a gente pode ter 1, 2, 3, 1,5 milissegundos. O que a gente observa? Que nós temos aqui, quando a escova chega nessa secção aqui, exemplo, né? E aqui quando a escova sai, a borda da saída dessa escova. Exemplo, aqui o início, porque esse sistema está vindo nessa direção. Aqui o início e aqui é o final, tá certo? E aí o que a gente tem? Nós temos a linha tracejada aqui, que representa uma comutação ideal, né? Da comutação ideal, o que ocorre? Todo esse sistema, né, de tempo aí de 1,5 milissegundos estaria dentro dessa região, que a escova está dentro dessa peça. Porém, por causa do atraso causado pela indutância, né, a gente tem o que? Essa comutação real, incluindo as indutâncias. Então a gente tem essa curvatura aqui, que no momento da troca de uma escova, de uma peça do coletor, né, de uma haste do coletor para outra, acaba ocorrendo uma pequena faísca. Isso aí não é interessante. O interessante aqui, dentro desse caso, é fazer um estudo para que se evite o faiscamento, né? Tá certo? Continuando aí. Efeitos de reação de armadura com o enfraquecimento do campo. Então a reação de armadura é um fenômeno importante, pois interfere na operação do comutador devido ao deslocamento da zona neutra ou zona interpolar da máquina, conforme podemos ver aqui nos desenhos, né? Então, isso aí já foi explicado, já foi comentado, mas nós temos o que? O campo magnético aqui, produzido por esse lado da armadura, e esse outro campo magnético produzido pelo outro lado da armadura, porque a corrente está entrando aqui, né, representado por X, saindo aqui representado por pontos. Então o vetor resultante que a gente pode ver desse fenômeno aqui, né, é esse aqui. Esse é o vetor resultante da armadura, né? E no estator, o que a gente tem aqui? As linhas de campo saem do polo norte em direção ao sul. Então nós temos essas linhas de campo sobre a máquina. Porém, quando temos os dois, né, as duas partes aí trabalhando, né, tanto o campo da armadura quanto o campo do estator, conforme a gente pode estar vendo ali, o que ocorre? Há uma curvatura aqui, né? Essa interação, ocorre uma interação entre os campos. E essa interação, né, do campo magnético aí, do enrolamento da armadura com o enrolamento do campo, né, dá esse vetor resultante aqui, que conforme a gente pode ver, né? O que a gente pode ver a mais ali aí também? Que conforme há essa interação do campo, as linhas de campo elas vão mais para esse lado aqui do que para baixo. Essa região de baixo aqui ela fica sem influência das linhas de campo, né? Porém as linhas de campo elas começam a se, vamos assim dizer, a ficar em toda essa região aqui. Isso já é algo ruim, tá, pessoal? A gente vai ver aí nesse detalhamento. Vamos fazer um estudo aí. A maior quantidade de linhas de campo só nessa região e nada aqui nessa outra região
causa o quê? Uma situação de saturação da peça, né? Porque essa peça ela tem o máximo ponto de condutividade magnética. E quando você aumenta muito as linhas de campo, você saturou essa borda aqui. Porque você aumentou a quantidade de linhas de campo e nem todas elas vão conseguir passar por dentro da peça, né? Por causa dessa saturação, você tem o que? Você tem uma perda, né? De força do eixo do motor, né? Porque você tem um campo magnético mais fraco, né? Porque houve esse fenômeno aqui da dobra das linhas de campo representadas pelo BT, que é o vetor de campo magnético resultante, né? Conforme a gente pode ver aqui. E daí vamos tentar observar nesse gráfico aqui. Esse gráfico é bastante importante, né? Nós temos aqui a reação dos polos, né? Dos polos de estator. E bem nesse ponto aqui, a comutação, tá certo? Daí a gente tem o que? A força magnetomotriz do rotor, né? E daí ocorre isso daqui, ó. Quando os dois campos interagem, aqui, nós temos o que? Uma força magnetomotriz líquida, porque nós temos aqui a saturação, né, nas pontas dos polos. Aqui, ó, essa é a ponta dos polos, tanto desse lado quanto aqui está ocorrendo a saturação. E aqui a gente pode observar que o ponto neutro, né, o ponto de linha neutra que estava aqui, ele acabou sofrendo esse campo magnético aqui do rotor, né, essa força aqui magnetomotriz dos polos, ela foi um pouco deslocada para lá, né? E nesse deslocamento, né, que a gente pode observar aqui e aqui, né, o que a gente tem? Se deslocou um pouco para a direita aí, essa força magnetomotriz dos polos. Por causa disso,